Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o telejornalismo local aqui da nossa TV Serra Farroupilha. O que é daqui você vê por aqui. Você nos acompanha pelos canais 26 e também no 526 em HD para toda a região de cobertura da NET Claro em Farroupilha. Onde tem NET Claro, tem a TV Serra chegando até você. Mas além da TV Serra, pelos canais, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Aliás, você já curtiu nossa página no Facebook, TV Serra Farroupilha? Curta a nossa página, siga a nossa página, esse programa na íntegra também na nossa página no Facebook, TV Serra Farroupilha. E ainda tem o nosso canal no YouTube, com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela nossa TV Serra. Então você tem a oportunidade, pelas plataformas sociais, de acessar os conteúdos, quando você tem disponibilidade de tempo, enfim, faz a sua visita à nossa biblioteca, que eu chamo, que é o nosso canal no YouTube. Bem acessível, bem prático para você também conferir tudo o que é daqui. Eu quero pedir a permissão dos senhores no momento para fazer a remoção da máscara, agora durante o período do vídeo, mas a gente precisa continuar se cuidando, a pandemia ainda está muito forte, então todo o cuidado é necessário. O uso de máscara, a higienização das mãos e também evitar aglomeração de pessoas. São três alternativas, três ferramentas que não vão resolver o problema da Covid-19, mas vão segurar a onda, como a gente diz. Então, vamos nos cuidando. Eu me cuido, você se cuida, todos juntos nós nos cuidamos. Eu tenho a alegria de receber no dia de hoje, aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha, o juiz, o doutor Enzo Carlo de Gesso, que é o responsável pela vara criminal da comarca no fórum aqui do município de Farroupilha. Desde meados do mês de março, o doutor Enzo já está trabalhando em Farroupilha. Ele sucede a doutora Maria Cristina Reck, que por muitos anos esteve na nossa comarca, no nosso fórum aqui em Farroupilha e também atuando na área criminal. O doutor Enzo também estava com a máscara, quando eu a removi, ele também removeu a sua máscara, então a gente mantém um distanciamento também, é importante que a gente dê sempre o bom exemplo nesse sentido também. Doutor Enzo, muita alegria recebê-lo aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha para esse bate-papo. Eu chamo de um bate-papo de apresentação, porque proporcionaremos a partir de agora, por meio da nossa TV Serra, que a comunidade possa lhe conhecer um pouco mais também, enfim, as suas passagens pela justiça, a chegada em Farroupilha e depois também falar um pouco da organização que o senhor pretende imprimir na vara criminal, no trabalho amplo, vasto da vara criminal aqui na comarca de Farroupilha. Prazer recebê-lo aqui nos estúdios. Olá, tudo bem? Tudo bem. Gostaria de agradecer o convite. Muito obrigado pelo convite, TV Serra, e cumprimentar a todos os telespectadores que estão acompanhando a entrevista. Ótimo, com certeza. A gratidão é nossa e eu agradeço também em nome dos nossos telespectadores. O senhor já está trabalhando aqui em Farroupilha, doutor Enzo, desde meados do mês de março. No entanto, antes de ser transferido aqui para a comarca da nossa cidade, o senhor trabalhava também, integrava a comarca do Judiciário em Flores da Cunha. Nos fale um pouquinho, nos conte um pouquinho da sua trajetória também na Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou, então, natural de Rio Grande, lá no sul do estado. Hoje tenho familiares em Rio Grande, em Pelotas e em Porto Alegre. E a minha primeira comarca, sou do concurso de 2014. A minha primeira comarca foi Arvorezinha, uma cidade bem pequena, localizada perto de Soledade, naqueles lados lá indo para Passo Fundo. Uma cidade que muito bem me recepcionou, em que eu atuei em vara judicial, com todas as matérias. Então, fiquei aproximadamente 4 anos e meio lá. Depois, eu acabei me removendo para Flores da Cunha, aqui pertinho. Fiquei mais 2 anos e hoje, desde o dia 16 de março, estou aqui em Farroupilha, agora assumindo especificamente a vara criminal e de violência doméstica e, a partir de maio, o juizado especial cível aqui da comarca. Certo. Então, são 6 anos de magistratura, é isso?
pouquinho mais, pouquinho mais desde 2014, quase 2014, quase completando quase 7. 7 anos. Quase né? 7 anos de magistratura. Certo, certo. Bom, lá na zona sul do estado, claro que talvez todas as regiões elas têm características e diferenças também. Quando o senhor veio aqui para a nossa região da Serra, para Flores da Cunha, percebeu alguma diferença ou isso talvez é inerente à justiça? Há diferença sim, justamente porque Rio Grande é uma cidade colonizada por portugueses, é uma cidade portuária, então até a questão de estrutura, arquitetura, limpeza urbana, aqui a gente percebe que os descendentes de italianos têm um cuidado, de alemães têm um cuidado mais com essas questões, né? Não que Rio Grande seja uma cidade desorganizada, mas é uma cidade mais histórica, mais antiga, né? Então para quem já foi ao sul do estado, percebe sim uma diferença, né? E também a questão cultural, a questão, né, algumas pessoas são mais abertas, outras mais fechadas, mas isso já passei por várias cidades assim, né? Eu sou um profissional que gosto dessa comunicação, gosto de ter um contato, então acredito que aos poucos a gente vai familiarizando e transformando aí a relação, né, da comunidade com o judiciário. Com certeza. Bom, antes da gente chegar um pouquinho aqui na comarca de Farroupilha, também uma pergunta bem pessoal, como é que despertou no doutor Enzo esse desejo pela magistratura, pelo judiciário? Não sei o que o senhor pode partilhar conosco também, porque todos nós temos na nossa profissão, a gente acaba tendo um despertar, uma vocação para uma determinada profissão. No seu caso, no judiciário, buscar sempre o que é o correto. O que foi que lhe moveu a tomar esse rumo profissional na sua vida? Quem estuda muito para concursos, às vezes fala que você não escolhe o concurso escolhe você. É claro que quem já escolhe direito tem essa tendência a querer fazer diferente, a querer ajudar, a fazer justiça, digamos assim. E o judiciário, principalmente a função da magistratura, é uma função que você consegue ao mesmo tempo trabalhar, se sustentar e também fazer a diferença na vida das pessoas, ser um agente também de transformação social. Então, acredito que esse tenha sido um dos motivos, porque eu gosto muito dessa questão, eu gosto muito do direito, né? E também sou muito realizado com a minha profissão, e acho que foi isso porque eu escolhi a magistratura, porque eu consigo, além de trabalhar, de prover o meu sustento, eu consigo fazer um pouquinho de diferença na vida das pessoas, né? Me atualizando, fazendo uma justiça um pouquinho mais humanizada, enfim. Eu acho que esse que me motiva. Sempre a busca por uma sociedade justa, né? Com a justiça. Sim. Claro. Bom, doutor Enzo, o que representa a vara criminal em Farroupilha, um município que o senhor já está aqui há praticamente um mês? A gente pode considerar Farroupilha um município de médio porte dentro da estrutura do estado do Rio Grande do Sul, também no que tange a questão judicial. O que representa para o senhor esse desafio agora de dirigir, de trabalhar, de coordenar a vara criminal da nossa comarca? Então, como o senhor disse, é uma comarca de porte intermediário, classificada assim pelo Tribunal de Justiça, e significa esse desafio, como o senhor falou, de lidar com essa questão criminal, que é tão sensível à sociedade. Nós sabemos que as pessoas anseiam muito por segurança, por resposta do Estado, né, aos delitos, às infrações penais que são cometidas, e é um desafio. Estou disposto, com bastante força e energia, para assumir, e como estou assumindo, e enfrentando também essas questões relativas à pandemia, que sabe que afetou os vários setores da sociedade, inclusive os órgãos públicos. Nós estamos reaprendendo, nos readaptando com essas tecnologias. É uma reinvenção todo dia. Hoje saio aqui dessa entrevista e tenho uma audiência 100% online, que nós não fazíamos antes, e que a pandemia nos trouxe essas ferramentas, esse novo olhar, esse novo buscar para tecnologias, para a gente poder burlar e conseguir manter a agenda, manter os processos em dia. Certo. Nestes cerca de 30 dias em que o senhor já está trabalhando aqui em Farroupilha no nosso fórum, quais são as impressões que o senhor já pôde colher nesse período? Eu sei que é um período curto ainda, né? Porque o conhecimento talvez vai demandar mais tempo, mas qual é a primeira impressão da estrutura do judiciário aqui em Farroupilha? Aqui, como é uma vara especializada, nós temos então separado, por exemplo, para o pessoal de casa entender, em Flores da Cunha é uma vara judicial. Então, há um único só juiz que lida com todas as ações
todas as Tudo matérias. cai na mesa dele. Na mesa dele. Família, previdenciário, competência delegada, criminal. Então, há um mix. A gente compara a vara judicial a uma clínica geral de um médico. A pessoa chega com um problema, qualquer problema que seja, excluindo a área trabalhista, algumas questões federais, militares, enfim, mas eleitorais, mas o juiz acaba assumindo ali e tendo que resolver. Aqui é uma vara específica. Nós temos hoje em torno de 3.700 processos, entre físicos e eletrônicos. Sendo que o mais sensível hoje aqui, a gente percebe mais com a questão da drogadição, que por enquanto neste mês, o maior movimento de processos com a drogadição e também com a violência doméstica. Por exemplo, só um levantamento que eu fiz, só de violência doméstica, dos 3.700, nós temos 630 expedientes de violência doméstica. Então é algo que nós já nos reunimos, já me reuni com a equipe multidisciplinar, com a rede de apoio à violência doméstica, para a gente ver como é que a gente vai enfrentar essa questão no município, que é tão sensível também. E quanto à estrutura, aqui o fórum conta, quem já pôde acessar, com servidores muito competentes, servidores de primeira linha. Eu trouxe a minha assessora comigo, Daniela, que também tem uma competência extrema. Então, eu creio que é só o que nos está impedindo, talvez, nós temos o maior nosso atraso, como eu disse na rádio esses dias, nosso maior atraso, ele está nas audiências, justamente porque, por enquanto, nós não podemos, enquanto vigorar a bandeira preta, nós não podemos fazer audiências presenciais, somente 100% online. Nada de audiência presencial, né? Por enquanto, com a bandeira preta, não. Com a bandeira vermelha, o nosso tribunal, o ato do presidente do tribunal, nos permite fazer audiências com atos presenciais, desde que sejam somente urgentes. Então, por exemplo, júri, que o pessoal tem muita curiosidade, né? No momento que a bandeira preta, em que não se permite essa reunião de pessoas, nós não conseguimos reunir, porque o júri demanda pelo menos 7 jurados, mais um magistrado, mais um promotor, mais um advogado, mais os réus. Acaba colocando, enfim, muita gente. Muita gente. Mas no momento em que conseguirmos passar para a bandeira preta, bandeira vermelha, desculpa, os júris urgentes vão ser designados, foram designados, mas tiveram que ser desmarcados, justamente por essa questão. E as audiências, por enquanto, as que nós conseguimos fazer, em que as pessoas conseguem ter acesso, em que o presídio consegue acessar, que nós conseguimos horário, porque nós temos um sistema online que faz a designação, que a gente tenta marcar. E não somos nós só que temos presos em Caxias, por exemplo. Somos nós e quase todas as cidades da região. Todos querem aquele horário para conversar e fazer essa audiência com o seu preso. Então, nós temos todas essas questões. Por isso que o nosso maior atraso hoje na vara, já dizer que é em razão da pandemia, justamente porque tem mais ou menos, em média, 600 audiências a serem designadas, que a gente está tentando fazer esse escoamento online e no momento que nós pudermos, nós vamos começar a marcar presencial. Dentro de toda a estrutura da nossa comarca de Farroupilha, a vara judicial é a que tem o maior volume de processos a serem julgados? A vara judicial, geralmente sim. Criminal, desculpa. A criminal, eu creio que não. Creio que as varas cíveis têm maior volume de processos. Né? São mais volumosas. Eu não sei exatamente o número de processos, mas creio que as demandas cíveis sempre são as maiores. Por exemplo, lá em Flores da Cunha, que nós tínhamos 13.000 processos em andamento, lá era em torno de 4.000 processos criminais e 9.000 cíveis. Então, normalmente o cível, porque são coisas mais do dia a dia, né? Às vezes um boleto atrasado, às vezes uma batida de carro, às vezes de algo mais simples a algo mais complexo. E o cível engloba tudo, engloba a fazenda também. Sim. Então, acaba pegando tudo. Pegando tudo. Tudo, o crime e o cível, aí acaba sendo separado, né? Bom, dentro da questão criminal que o senhor comenta, também me chamou a atenção o grande número de processos que envolvem a questão da violência doméstica, né? O que a gente pode, até para o telespectador, conceituar, o que envolve, o que é uma violência doméstica, não sei o que o senhor tem condições de nos colocar também, que o senhor pode falar, porque a gente está vendo muita dificuldade nos dias de hoje, os relacionamentos, eu não digo nem relacionamentos amorosos, mas o relacionamento entre as pessoas, ele está cada vez mais tumultuado, cada vez mais conflituoso, né? Sim, houve até um aumento, digamos assim, de separações e divórcios, né? Hoje não se fala mais em separação, tecnicamente, se fala em divórcio direto, né? Mas justamente porque as pessoas passaram a conviver mais, e quanto mais tempo de convívio, mais conflitos surgem, né? E a violência doméstica é a violência que muitas vezes não se limita tão somente à violência física, em que a Lei Maria da Penha ela traz como vítima a mulher.
né? Seja ela originalmente, geneticamente do sexo feminino ou até mesmo trans, a figura feminina, o gênero feminino, gênero feminino como vítima, né? Somente ela pode ser vítima de violência doméstica, e muitas pessoas questionaram isso, né? Por que os homens também não podem estar protegidos? Justamente porque historicamente as mulheres, né, até a questão física, você está sabendo que tem muitas mulheres que têm mais porte físico que os homens, mas historicamente as mulheres sempre tiveram num pé de desigualdade. Se luta muito hoje o feminismo, né? Se luta muito hoje por essa igualdade de gênero. A gente sabe que muitas vezes as mulheres ganham menos nos seus trabalhos, né, tem às vezes menos oportunidades. Então a lei veio justamente para equilibrar, para trazer o equilíbrio, e a mulher que sofra dentro de casa ou até fora, mas que seja com relações familiares, né, violência física, violência emocional, violência patrimonial, perseguições, violência moral, enfim, violência sexual. Por exemplo, até uma questão que eu dou um exemplo que muitas vezes as pessoas não acreditam, não conseguem imaginar, ou obrigar a determinada esposa, namorada, mulher, enfim, ficante, o que for, a tomar anticoncepcional ou a não tomar. Isso, né, tudo que vai, né, contra a vontade da vítima pode ser considerado sim uma violência doméstica e estar dentro da abrangência da Lei Maria da Penha. Até porque o primeiro conceito que a gente tem da violência doméstica ou da violência contra a mulher é a questão da agressão física, que eu chamo que é uma das facetas da violência, mas não é só por aí, vai muito mais além. Em outras palavras, é quando se perde, falando no termo bem popular, quando se perde o respeito, né, doutor? Sim, Toda violência, ela parte de uma relação que quer dominar o outro, né? Então, quando nós percebemos, principalmente nos processos, que às vezes uma discussão, uma violência, acaba que o agressor ele acaba querendo, xingando, trazendo, e aí se ele não consegue dominar, impor a sua vontade contra a mulher, ele xinga para tentar desequilibrar, né? Baixar a autoestima para ele impor a sua vontade. E às vezes aquilo combina numa violência física, justamente porque as palavras não surtem mais o efeito que ele quer daquela dominação. Aquela dominação do sexo masculino sobre o feminino, de que o homem que manda, o homem é o provedor do lar e que a mulher tenha que obedecer. É isso que a gente percebe muito, que é uma questão até mesmo cultural, e é isso que a gente vai trabalhar também, né? E vamos trabalhar com os condenados, com grupos reflexivos de gênero. O pessoal vai substituir a pena, né, que já vinha sendo feito aqui. Nós vamos continuar com esse trabalho com a doutora Maria Cristina, né? As penas que são os réus condenados por violência doméstica vão passar por 8 encontros para conscientização, para conhecer, para entender qual é a origem dessa violência e poder, de repente, evitar até uma reincidência. Com certeza. Bom, nós vamos para o nosso intervalo e em seguida a gente volta conversando mais com o doutor Enzo Carlo Di Gesso, que é o nosso convidado. Ele é o diretor, atualmente diretor do fórum aqui em Farroupilha, mas é o juiz responsável pela vara criminal na comarca do nosso município. Em seguida a gente volta conversando mais, falando sobre o trabalho, enfim, e a gente percebe já pelas colocações aqui do Dr. Enzo nessa reta final do primeiro segmento, essa questão da formação, da educação das pessoas. É por aí que nós temos que caminhar. A gente volta em seguida. Ao apresentar os primeiros sintomas, dor de garganta, tosse, cansaço e perda do paladar, procure imediatamente atendimento médico. Esta atitude pode ser determinante para salvar sua vida. Uma dica Amesni. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha.
Super Apollo. Aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniaselv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a Uniaselv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. Uniaselv, presente com 3 polos na região. Polo Uniaselv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo Uniaselv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo Uniaselv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. A Arte Química é especializada em toda a linha de produtos para limpeza. Tudo o que você precisar para fazer aquela limpeza, nós temos. Produtos químicos, sabão em pó e líquido, amaciante, desinfetante e todos os itens para limpeza doméstica e empresarial. A Arte Química também tem papéis, embalagens diversas, componentes para piscina, linha PET e artigos para camping. Arte Química, o seu shopping para a sua limpeza, tudo para a sua casa e sua empresa. Na Rua 13 de Outubro, 375, bairro do Parque, com teleentrega pelo fone WhatsApp 996533709. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã.
Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Nosso hospital está lotado. Nosso comércio está sofrendo. Nossas famílias estão chorando. Quanto mais será necessário perder? Cada um precisa fazer a sua parte. Não dá para vencer o coronavírus sozinho. Não aglomere, use máscara, lave bem as mãos. Você também pode salvar vidas. Unidos, vamos vencer. Uma campanha do município de Farroupilha. Farroupilha de todos. Já estamos de volta pela nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê aqui, é a TV de Farroupilha. Hoje, com grande alegria, aqui nos estúdios ao meu lado está o juiz responsável pela vara criminal na comarca de Farroupilha, no Fórum de Farroupilha, e também, no momento, diretor do nosso fórum, doutor Enzo Carlo de Gesso, que é o nosso convidado. Ele está em Farroupilha há cerca de 30 dias, já trabalhando aqui no nosso fórum. Foi designado pelo tribunal, nomeado pelo Tribunal de Justiça do Estado para suceder então ao trabalho da doutora Maria Cristina Reck, que foi transferida para a comarca de Caxias do Sul ainda na reta final do ano passado. Doutor Enzo, de que forma o senhor pretende trabalhar também com os processos na área criminal? Claro que esse período de 30 dias é de muito conhecimento, de adaptação, eu sei que tem muito estudo e tem aquela velha máxima, né, que cada caso é um caso. Nós temos uma legislação, mas cada caso é um caso, ele tem que ser analisado, tem que ser trabalhado nas suas especificidades, no seu detalhe. Como é que o senhor vai trabalhar nessa questão também, dado que tem um grande número de processos à espera do julgamento? Nós temos que entender que por trás de cada processo existe um ser humano. E atrás de cada ser humano, aquele réu que está preso, aquela vítima que está aguardando aquela resposta do Estado, existem os familiares da vítima e os familiares do réu. Todos têm uma grande expectativa. Tem uma grande rede. Uma grande rede. Isso tudo está conectado, né? O réu, existem seus familiares, existem seus filhos. Por exemplo, no momento em que você prende um réu que é pai de uma família, existem todos que dependem à sua volta, né? Então, nós temos que, além de aplicar a legislação, né, que nós temos à disposição, de dar aquela resposta à sociedade e à própria pessoa que errou, que descumpriu a legislação. Por quê? Porque no momento em que você dá uma resposta proporcional à altura, da gravidade do que aquela pessoa fez, ela também, você diz que aquela pessoa também é digna, ela também sabe que ela errou e ela respondeu. Então, neste momento, você aplica a legislação dessa forma, olhando também para todos que estão envolvidos, mas não deixa de aplicar a legislação. Essa é uma forma como eu gosto de trabalhar, uma forma mais humanizada, talvez com projetos mais para essa área educacional, essa área mais de conscientização, essa área que envolva e que dê atenção, que olhe para todos os envolvidos, desde o réu até a vítima, porque muitas vezes a vítima também é esquecida, ela também quer ser ouvida, ela também quer dar atenção. Só que hoje em dia nós não trabalhamos mais o judiciário com um grande volume de trabalho, nós conseguimos mais trabalhar, digamos assim, às vezes artesanalmente. Nós temos que ter, até nos valermos de técnicas da administração, da gestão, além de gestão de pessoas, que o juiz, juntamente com o escrivão, que hoje é o antero da vara criminal, nós gerenciamos estagiários, servidores, funcionários, né? E também nós temos que trabalhar com os números, né? Então, essa questão analítica de organização, por exemplo,
Vou dar um exemplo de como se trabalhar como se organiza uma vara criminal. Nós baixamos, então, toda a relação de pessoas que estão presas, porque essas pessoas elas têm prioridade na tramitação, são processos mais urgentes. Nós designamos das audiências que nós temos que marcar, nós fazemos um filtro para os processos mais antigos, né, para os mais novos, justamente por aqueles que estão esperando há mais tempo possam ter uma resposta primeiro. Enfim, então há todas essas técnicas de administração, de gestão de processos que nós aplicamos além desse lado humano. Claro, com certeza. Na sua visão, por que a criminalidade vem crescendo na sociedade como um todo? É um comportamento da sociedade do momento, doutor Enzo? A criminalidade, a área que estuda bem a criminalidade se chama criminologia. Né? E a área que estuda esses fatores, o porquê esse aumento da criminalidade, os fatores são diversos. Nós sabemos que às vezes diferenças sociais, a desigualdade social, às vezes até, por exemplo, crimes passionais não são motivados por uma desigualdade social e sim por uma violenta emoção, por um estado ali psicológico. Às vezes nós sabemos que questões culturais, tradições familiares, às vezes que talvez para nós sejam estranhas, mas para que determinado grupo familiar são mais comuns, mas que podem ser classificadas como crime, a própria cultura, né? Então, esse aumento da criminalidade, quando nós falamos em criminalidade, nós temos que entender que não se trata só apenas daqueles crimes com violência. É claro que os crimes com violência, os crimes mais graves, a própria legislação, ela trouxe penas maiores, uma reprimenda maior do Estado. Mas quando nós falamos em aumento da criminalidade, nós temos também que entender que, às vezes, por exemplo, um estabelecimento que sonega impostos, que não passa nota fiscal, né? Quando, às vezes, você bebe em alguma jantar e você dirige alcoolizado, já está cometendo um crime. Então, que a questão de ser criminoso é muito ampla. Tecnicamente, também não está só naquele que está, às vezes, num ambiente mais de pobreza, né, num ambiente de violência. Às vezes, a criminalidade ela pode estar muito perto de nós. E o nosso problema... E até incorporada em atos do nosso dia a dia. Do nosso dia a dia. E o problema, às vezes, é que nós achamos que só aquela pessoa que assaltou, quem mata é crime. Só quem mata é criminoso. E muitas vezes, tecnicamente, todos seriam criminosos. Então, nós temos que ter essa ampliação, todos nos sentidos que cumprem a lei, né? Não estou dizendo que... Né? Então, tecnicamente, à luz da lei, todos são. Então, por isso que nós temos que cumprir determinadas regras. Há um grande, hoje, clamor popular, né? Muitas vezes... determinado fato, as pessoas já por que não foi preso, por que não está preso. Nós temos uma Constituição a seguir, uma legislação a seguir, e o Judiciário está para isso, né? Não somos substituídos por robôs, justamente porque nós analisamos todas as circunstâncias e aplicamos a legislação conforme cada caso concreto. De que forma nós, enquanto sociedade, podemos combater essa criminalidade? É uma responsabilidade de quem? De todos nós? O que o senhor pensa sobre? Sim, é uma responsabilidade, creio que começa no seio da família. Por quê? Porque nós sabemos que a família, a própria Constituição fala que a família é a base da sociedade. O primeiro contato lá com meu filho, enfim, vai ter com o pai e com a mãe, com aqueles familiares mais próximos. É ali o exemplo, ali que começa a educação. E eu digo, gente, família, talvez não digo só a família aquela que nós entendemos como a tradicional, que é o pai, a mãe e o filho, né, casados. Eu digo família, 2 irmãos que criam um filho, a mãe solteira com seu filho é uma família, um casal homoafetivo é uma família, enfim, todo o núcleo familiar... A concepção de família mudou, né? Mudou e nós temos, mesmo que nós não gostemos, nós temos que aceitar, porque é uma nova realidade e ninguém é obrigado, digamos assim, a constituir uma família, por exemplo, homoafetiva ou com, 2 pessoas que resolveram adotar uma criança e que foi possível. Ninguém é obrigado a fazer igual, mas nós temos que respeitar. Então, essa questão, independente da formação familiar que você vive, que você tem, o importante é a educação dentro de casa, as condições, né? Às vezes dar o exemplo. Também, se eu não quero daqui a pouco que meu filho faça uso excessivo de álcool, por exemplo, quem sabe, então, às vezes, se eu começo a me olhar, o meu comportamento, também vejo se eu estou usando excessivamente álcool na frente dele, até mesmo porque o ECA não permite que crianças estejam em ambientes que não são saudáveis do seu crescimento, e por aí vai.
Com certeza. Então a gente entra também na questão da educação. Eu ia lhe perguntar qual é, na sua visão, o papel da escola também nesse contexto todo. Além da família, a escola é outro polo importante dessa formação. Uhum. Justamente, muitas vezes a gente vê que muitos pais eles reclamam que os filhos estão desrespeitando as professoras. Nós vemos até casos de agressões dessas mulheres, desses professores. Em geral são mulheres, né? Mas existem professores também, mas a maioria são mulheres, né? Que estão ali dedicando seu tempo, que hoje não estão, às vezes, ganhando condizente com a sua função, do que deveriam ganhar, e às vezes estão sendo agredidos. E por que a situação chega a este ponto na escola? Justamente porque a família talvez não esteja dando a educação suficiente, né? E às vezes a professora vai acabar fazendo um papel que vai além de pai ou de mãe daquela criança, vai dar aquele limite que ela precisa, e aí ela vai acabar agredindo. Então o conjunto família e escola é extremamente importante. Em Caxias existe muito forte o que a gente chama de justiça restaurativa, que se faz um trabalho de integração, círculos de construção de paz, de oitiva ativa, de escutar realmente, olhar para o outro, né? Isso tem evitado muito casos de bullying, muita criminalidade. Isso é um projeto também que o senhor concorda? Concordo. Aplaude o projeto da justiça restaurativa? Sim, eu ainda estou em formação. Eu fiz recém o curso com o desembargador Leoberto, que era juiz em Caxias. Dr. Leoberto Branquer. Isso, fiz o curso com eles de círculos de formação de paz. Eu sou um facilitador para causas menos complexas, né? Não atuarei como facilitador, mas quis conhecer o método justamente porque eu acredito nesses métodos alternativos que atuam principalmente como prevenção, né? No momento que você tem um problema numa escola, você senta em círculo e todos debatem aquele problema, isso evita muitas situações, né? É a busca do diálogo. Busca do diálogo, da oitiva, do olhar para o outro sem julgamento, né, para que todos possam ter uma convivência mais harmônica. Com certeza. Eu tive a oportunidade também já praticamente 2 anos de conhecer um pouco mais do trabalho que o doutor Leoberto Branquer desenvolve na cidade de Caxias do Sul com a justiça restaurativa, e é importante, doutor Enzo, porque ela tem um efeito muito bom na própria sociedade, e talvez ainda é um projeto um pouco pequeno, não estou dizendo que ele é pequeno pela natureza, mas que está ainda engatinhando. Eu tenho certeza que ali à frente vai ser uma grande forma também, porque hoje o que a gente precisa é ter se despir de alguns conceitos, sentar e conversar olho no olho. Isso ajuda muito, né? Exatamente. Bom, falando mais uma questão aqui, estava na nossa pauta também, o senhor já falou um pouquinho, mas eu quero colocar o assunto. Percebe-se atualmente uma certa desestruturação da família. E quando eu falo da família, não estou falando da família tradicional, do pai, da mãe, do filho, do homem, da mulher, do filho, mas das outras formas de família, concepções de família que nós temos no dia de hoje. Isso, nessa desestruturação familiar, ela pode levar a um aumento da criminalidade? Ela pode contribuir para o fomento da criminalidade? Com certeza, porque todos os acontecimentos, todos os fatos que acontecem no nosso núcleo familiar são mensagens, são informações, por exemplo, que nossos filhos... No momento uma família que uma criança cresce vendo, por exemplo, o seu pai agredir verbalmente ou fisicamente a sua mãe, vai haver uma desestruturação, né? Às vezes ele pode entender que aquilo é a forma correta de amor, é o jeito que ele aprendeu. E muitas vezes ele pode arranjar uma namorada, um namorado e agir da mesma forma, né? Espelhando-se no pai. Ou então no momento em que, por uma situação dessa de agressão, a família exclui totalmente, não consegue de repente se entender, né? Se foi algo que não foi muito grave, um perdão, alguma coisa, exclui totalmente a figura. Por exemplo, uma mãe que diz assim, agora seu pai errou, nunca mais quero que você veja seu pai. Gera situações de alienação parental, uma exclusão também causa um desequilíbrio nesse sistema familiar, uma desestruturação. Então toda essa questão de familiar, no momento em que uma peça de uma família, por exemplo, ela é excluída, ela é ausentada, ou enfim, acontece alguém vai ter que substituir o lugar dessa pessoa. Então é muito comum... Sempre deixa sequelas. Sempre deixa sequelas. Porque uma peça, no momento em que nós falamos de uma família, nós falamos em sistema. Né? No momento em que você tira uma peça de um sistema, por exemplo, um carro, se você tirar uma roda, o carro já não anda. Né? Verdade. Todos os membros de um sistema, né, para o carro funcionar, isso, no momento que você mexe num, você mexe nos demais. Então é muito, por exemplo, comum, um pai que foi preso muito cedo, que cometeu um crime que não veio de violência, mas por questões, por exemplo, um pai traficante, ele é retirado, né,
cumprir a lei e tem que dar o exemplo, ele é retirado daquele lar, né, e vai para a cadeia, por exemplo. Normalmente, se há um filho adolescente mais velho e tem crianças pequenas e a mãe trabalha, normalmente aquele filho mais velho vai assumir um papel de pai naquele momento, né? E então uma peça, toda essa questão estrutural familiar, nós temos que pensar desse ponto de vista sistêmico e a partir daí, se às vezes, bom, se o que está acontecendo, como é que, né, se tem algum membro que está em algum lugar indevido para gerar menos conflitos e até se fazer uma reestruturação familiar conforme a realidade que se tem. Com certeza. Bom, para a gente fechar sobre essa questão criminal também, então o senhor pretende imprimir um foco muito grande na sua atuação na esfera criminal do Fórum aqui de Farroupilha, baseada na questão da humanização, da educação e da formação cultural. Me parece que, pelo menos eu tive essa impressão da conversa de que são 3 eixos norteadores do seu trabalho, né? Sim, algo que eu gostaria, que eu acho que é importante dizer, porque muitas vezes se atribui o aumento da criminalidade com a impunidade. Realmente, o Estado não tem muitas vezes estrutura suficiente. Existe, digamos que, a linha negra do crime, que 90%, 70%, 80%, não sei exatamente, de crimes não são desvendados. Né? Existem crimes e nós não temos estrutura suficiente para combater todos os delitos, né? Porque os delitos acontecem a cada minuto. Então, nós temos que ter essa ideia de que o combate ele deve ser aplicado à lei, dia a dia, né? Mas que nós não vamos conseguir dar conta, às vezes, de tudo o que acontece. Né? E mais ou menos é por aí que eu acredito. Nesse sentido. Bom, doutor, para a gente concluir também, quero deixar um espaço à sua disposição final aqui, algo mais que o senhor gostaria de acrescentar sobre esse momento. Só a questão da pandemia daria um programa, uma conversa específica, porque tudo é transformação, o próprio judiciário também está, o próprio doutor falou de que as audiências virtuais, a virtualidade na vida das pessoas está muito presente. Mas, enfim, o fórum está funcionando, não está funcionando. Que orientações o senhor pode passar para a comunidade? Fique bem à vontade. Então, no momento, nós estamos em bandeira preta, nós atendemos com os plantões, o fórum ele está em atendimento, exceto urgências a qualquer momento, 24 horas, pelo telefone do plantão, e o expediente, que é praticamente interno, porém com a presença de poucos servidores, só com servidores praticamente plantonistas. Enfim, ele está acontecendo da 1 às 18 horas, mas o acesso ao público é um expediente geral, reduzido, né? Isso, reduzido. O acesso ao público geral, existe um atendimento online que nós chamamos de balcão virtual. Então, você pode acessar o site do Tribunal de Justiça, né, colocar ali TJRS, você consegue encontrar facilmente, e acessar os telefones do plantão virtual. Certo. Nesse sentido, então. Fica claro, quem tem alguma dificuldade pode buscar. É a ferramenta tecnológica, é o que a gente tem no momento, né? Esse é o caminho, né? Uhum. Doutor Enzo, quero agradecê-lo muito, obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios, sempre que precisar. Eu gostei muito da conversa, pela dimensão que o doutor Enzo também tem da própria sociedade. Isso não significa que a lei não será aplicada. A lei é aplicada, a lei existe para ser aplicada, mas enfim, precisamos trabalhar muito essa questão da criminalidade, a questão como um todo, porque nós, por meio da educação, eu confio muito que a gente consiga ser amanhã uma sociedade melhor. Obrigado pela presença, sempre que precisares, estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Certo. Ótimo. Doutor Enzo Carlo de Gesso é o diretor, atualmente diretor do Fórum aqui do município de Farroupilha e também o juiz responsável pela vara criminal na comarca de Farroupilha. Ele está em Farroupilha há praticamente 30 dias, repito mais uma vez, veio para suceder a doutora Maria Cristina Reck, que fez um excelente trabalho também aqui no nosso município e agora está em Caxias do Sul, também integrando a estrutura do judiciário em Caxias do Sul. Nós vamos chegando ao final da nossa entrevista do dia, a gente volta a fazer o uso da nossa máscara, o pedido de permissão foi apenas durante o vídeo, para termos uma comunicação melhor. Usar máscara é um ato de carinho, um ato de amor e um ato, acima de tudo, de responsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis. Eu preciso fazer a minha parte enquanto cidadão. Eu preciso ser exemplo. É o que eu sempre coloco, né? Os exemplos arrastam multidões.
As palavras reúnem pessoas, os exemplos arrastam multidões. Um grande abraço a todos, até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia, aqui na nossa TV Serra.